são os sinais de mercado que para si representam uma ameaça. Serão ameaçadores porque o mercado expressa informação com carga negativa enquanto característica inerente à sua existência? Assim, a um nível mais elementar, aparentemente o que o mercado lhe dá a perceber são tiques para cima e tiques para baixo, ou barras ascendentes e barras descendentes. Esses tiques para cima e para baixo formam padrões que representam modelos. Ora, estarão alguns desses tiques, ou padrões por eles formados, carregados com carga negativa? De novo, pode parecer que sim, mas da perspectiva do mercado, a informação é neutra. Cada tique para cima, tique para baixo, ou padrão, é apenas uma informação que nos indica a posição do mercado. Se algumas dessa informação tivesse uma carga negativa como uma característica inerente à sua existência, não iriam todas as outras pessoas que lhe estão expostas experimentar dor emocional? Por exemplo, se você e eu sofrêssemos uma pancada de um objeto sólido na cabeça, provavelmente não haveria muita diferença no modo como nos iríamos sentir. Sentiríamos ambos dor física. Qualquer região dos nossos corpos que entre em contato com um objeto sólido arremessado com força suficiente fará com que sintamos dor física. Partilhamos a experiência porque os nossos corpos são constituídos basicamente da mesma forma. A dor física é uma reação fisiológica ao impacto violento com um objeto. A informação sob a forma de palavras ou gestos pelo ambiente externo, ou os altos e baixos do mercado, pode ser tão dolorosa como ser atingido por um objeto sólido, mas há uma enorme e importante diferença entre informação e objetos. A informação não é tangível. A informação não é constituída por átomos e moléculas. Para experimentar os efeitos potencialmente negativos ou positivos da informação, é preciso interpretá-los. As interpretações que fazemos dependem das nossas estruturas mentais individuais. A estrutura mental de cada um de nós é única, por duas razões fundamentais. Em primeiro lugar, todos nós nascemos com diferentes características de comportamento e personalidade geneticamente codificadas que nos fazem ter necessidades diferentes uns dos outros. A forma e a medida como respondemos positiva ou negativamente a essas necessidades, relativamente ao meio ambiente, cria experiências únicas para cada um de nós. Em segundo lugar, todos estamos expostos a uma variedade de forças ambientais. Algumas dessas forças podem ser semelhantes de indivíduo para indivíduo, mas nenhumas são exatamente iguais. Se considerarmos o número de combinações possíveis e características de personalidade geneticamente codificadas com que podemos nascer, relativamente à quase infinita variedade de forças ambientais com que nos podemos defrontar ao longo das nossas vidas, tudo contribuindo para a formação da nossa estrutura mental, é fácil perceber porque não existe uma estrutura mental comum a todos. Diferentemente dos nossos corpos, que têm uma estrutura molecular comum, que sente dor física, não há nenhuma atitude mental que nos assegure que iremos partilhar do mesmo modo os efeitos negativos ou positivos da informação que recebemos do exterior. Por exemplo, alguém está a insultá-lo com a intenção de agredir emocionalmente. Da perspectiva do ambiente, esta é a informação com carga negativa. Mas sente os efeitos negativos pretendidos? Não necessariamente. Só se interpretar a informação como negativa é que a vai sentir como tal. E se esta pessoa o estiver a insultar numa língua que não entende, ou se estiver a usar palavras cujo significado não conhece, sentiria a agressão pretendida? Não, até estar na posse de uma estrutura que ajude a definir e compreender as palavras de forma depreciativa. Alguma pessoa que exprima amor genuíno está a projetar sinais com carga positiva. Digamos que a intenção por detrás da expressão desses sentimentos positivos é transmitir afeto, ternura e amizade. Mas há algo que nos assegure que a pessoa, ou pessoas a quem essa informação com carga positiva é dirigida, a irá interpretar e sentir como tal? Não, não há. Alguém com uma baixa autoestima, ou alguém que tenha sido magoado nas suas relações, irá erradamente confundir uma expressão de amor genuíno com outra coisa qualquer, interpretando mal essa informação. No caso de uma pessoa com baixa autoestima, se acreditar que não merece ser amada daquela forma, irá achar difícil, se não impossível, considerar como genuíno ou real o que lhe está a ser oferecido. Alguém com sentimentos de mágoa ou desilusão acumulados pode facilmente convencer-se de que uma expressão de amor genuína é extremamente rara, se não mesmo impossível, e provavelmente interpretará a situação como alguém a querer alguma coisa ou uma tentativa de aproveitamento de si. Tenho a certeza de que não preciso continuar com mais exemplos. O que pretendo dizer é que cada um irá definir, interpretar e, consequentemente, sentir a informação que recebe da sua própria maneira. Não há um padrão de forma de sentir ou que o ambiente está a oferecer, seja informação positiva, neutra ou negativa, simplesmente porque não há nenhuma estrutura mental padronizada para perceber informação. Consideremos que, como traders, a todo momento o mercado nos oferece algo para perceber. Num sentido, poderíamos dizer que o mercado está a comunicar-se conosco. Se partirmos da premissa de que o mercado não gera informação com carga negativa, como característica inerente à sua existência, podemos então colocar a seguinte questão: o que faz com que a informação assuma uma qualidade negativa? Por outras palavras, de onde vem exatamente a ameaça? Se não vem do mercado, então tem de vir da forma como definimos e interpretamos os seus sinais. O modo de definir e interpretar a informação está associado àquilo que achamos que sabemos, ou daquilo que acreditamos ser verdade. Se aquilo que sabemos ou em que acreditamos for de fato verdade, e não iríamos acreditar se não o fosse, então quando nos projetamos para algum momento futuro, sob a forma de expectativa, esperamos naturalmente estarmos certos. Quando esperamos estar certos, qualquer informação que não confirme a nossa versão da verdade torna-se automaticamente uma fonte de ameaça. Qualquer informação que tenha o potencial de ser ameaçadora também tem o potencial para ser bloqueada, distorcida ou a sua importância diminuída pelos nossos mecanismos de proteção para evitar a dor emocional. É esta a característica particular, na forma como as nossas mentes funcionam, que nos podem realmente prestar um mau serviço. Como traders, não nos podemos dar ao luxo de deixar os nossos mecanismos afastar-nos do que o mercado nos comunica acerca das suas oportunidades para entrar, sair, aumentar ou reduzir uma posição só porque segue um caminho que não queremos ou não esperamos. Por exemplo, quando observamos um mercado sem ter a intenção de entrar, alguma subida ou descida faz com que nos sintamos irados, desapontados, frustrados, desiludidos ou traídos? Não. A razão é que não está nada em jogo. Estamos simplesmente a observar a informação que nos diz onde está o mercado naquele momento.
Se os altos e baixos que observamos formarem algum tipo de padrão comportamental que identificamos, não o reconhecemos imediatamente. Sim, pela mesma razão. Não está nada em jogo. Não está nada em jogo porque não há expectativa. Não projetou no futuro o que acredita, considera ou pensa saber sobre aquele mercado em um determinado momento no futuro. Em resultado, não há nada para acertar ou errar, pelo que a informação não tem capacidade para ser ameaçadora ou ganhar carga negativa. Sem expectativa específica, não coloca limites ao comportamento do mercado. Sem barreiras mentais, estará disposto a perceber tudo o que aprendeu sobre a natureza e a forma como o mercado se movimenta. Não há nada para os seus mecanismos de proteção para evitar a dor emocional excluírem ou distorcerem para o proteger. Nos meus workshops, peço sempre aos participantes para resolverem o seguinte paradoxo fundamental do trading. De que forma um trader tem que aprender a ser simultaneamente rígido e flexível? A resposta é: temos de ser rígidos nas nossas regras e flexíveis nas nossas expectativas. Temos que ser rígidos nas nossas regras para adquirirmos uma sensação de autoconfiança que nos proteja num ambiente com poucos limites, se é que tem alguns. E temos de ser flexíveis nas nossas expectativas para podermos perceber, com o maior grau possível de lucidez e objetividade, os sinais do mercado. Neste ponto, provavelmente nem é preciso dizer que o trader comum faz exatamente o oposto. É flexível nas regras e rígido nas expectativas. Curiosamente, quanto mais rígida é a expectativa, mais ele tem que adaptar, violar ou quebrar as suas regras para servir a sua relutância em desistir daquilo que quer a favor daquilo que o mercado está a oferecer. Eliminar o risco emocional. Para eliminar o risco emocional do trading, é preciso neutralizar as expectativas quanto ao comportamento do mercado num dado momento ou numa determinada situação. Para o fazer, tem de estar disposto a pensar a partir da perspectiva do mercado. Lembre-se que o mercado comunica com base em probabilidades. Do ponto de vista coletivo, a sua estratégia pode parecer perfeita, mas ao nível individual, cada trader tem potencial para agir como uma força sobre o movimento de preços que contraria o resultado positivo da sua estratégia. Para pensar em termos de probabilidades, temos de criar uma atitude mental coerente com os princípios fundamentais de um ambiente probabilístico. Uma atitude mental probabilística, no contexto do trading, consiste em 5 verdades fundamentais. 1. Tudo pode acontecer. 2. Para ganhar dinheiro, não precisamos saber o que vai acontecer a seguir. 3. Há uma distribuição aleatória entre ganhos e perdas num determinado conjunto de variáveis que definem uma oportunidade. 4. Uma oportunidade não é mais do que uma probabilidade maior da ocorrência de um acontecimento do que outro. 5. Cada momento no mercado é único. Lembre-se que a sua vulnerabilidade para sentir dor emocional vem da forma como define e interpreta os sinais do mercado. Quando adota estas 5 verdades, as suas expectativas irão estar sempre em sincronia com as realidades psicológicas do mercado. Com as expectativas adequadas, irá eliminar a sua disponibilidade para definir e interpretar os sinais do mercado como ameaçadores, e com isso, neutralizar eficazmente o risco emocional do trading. A ideia é desenvolver um estado mental despreocupado, que aceite completamente o fato de que há sempre forças desconhecidas a operar no mercado. Quando tornamos estas verdades partes funcionais do nosso sistema de convicções, a parte racional da nossa mente irá defender essas verdades, do mesmo modo que defende qualquer outra convicção que tenhamos sobre a natureza do trading. Isso significa que, pelo menos a um nível racional, a nossa mente irá defender-se automaticamente da ideia ou do pressuposto de que sabe o que vai acontecer a seguir. É uma contradição acreditar que cada trade é um acontecimento único, com um resultado incerto e aleatório em relação a qualquer outro trade feito no passado, e ao mesmo tempo acreditar que tem a certeza de que sabe o que vai acontecer a seguir e esperar acertar. Se realmente acredita num resultado incerto, então também espera que tudo possa acontecer. Dito de outra forma, no momento em que deixa sua mente agarrar-se à noção de que sabe, deixe de considerar as variáveis desconhecidas. A sua mente não o deixará agir, vendo outras alternativas. Se acredita que sabe, o momento deixa de ser único. Se o momento não for único, tudo passa a ser conhecido, ou seja, deixa de haver algo a descobrir. No entanto, no momento em que deixar de se preocupar com o que não sabe ou não pode saber sobre o mercado, em vez de perceber o que o mercado está a oferecer, fica vulnerável a todos os erros típicos de trading. Por exemplo, se acredita num resultado incerto, alguma vez iria considerar a hipótese de abrir uma posição sem definir o risco previamente? Iria alguma vez hesitar em reduzir uma perda? E então, os erros de trading, como agir precipitadamente? Como poderia antecipar um sinal que o mercado ainda não deu se não estivesse convencido que iria deixar passar a oportunidade? Por que é que iria deixar uma posição ganhadora tornar-se perdedora, ou não ter uma forma sistemática de encaixar ganhos, se não estivesse convencido que o mercado flui indefinidamente na sua direção? Por que é que iria hesitar em abrir uma posição, a menos que estivesse convencido de que iria perder, quando o mercado estava no seu ponto original de entrada? Por que é que iria quebrar as suas regras, transacionando uma quantia demasiado elevada em relação ao seu capital ou tolerância emocional para suportar uma perda se não estivesse absolutamente certo de que tinha algo assegurado? Finalmente, se realmente acredita numa distribuição aleatória entre ganhos e perdas, poderia alguma vez sentir-se traído pelo mercado? Se lançasse uma moeda ao ar e acertasse no que iria sair, não iria necessariamente esperar acertar no lançamento seguinte, simplesmente porque acertou no último, e vice-versa. Como acredita numa distribuição aleatória entre a sequência de caras e coroas, as suas expectativas estariam perfeitamente alinhadas com a realidade da situação. Iria certamente gostar de acertar, e se acertasse seria ótimo. Mas se estivesse errado, não se iria sentir traído pelo lançamento da moeda, porque sabe e aceita que há variáveis desconhecidas em jogo que afetam o resultado. Desconhecidas significa algo que o nosso processo de pensamento racional não consegue identificar antes do lançamento da moeda, exceto aceitar completamente algo que não conhece. Em resultado, há poucas probabilidades, se é que há alguma, de sentir o tipo de dor emocional que surge quando nos sentimos traídos. Como traders, quando estamos à espera de um resultado aleatório, ficaremos sempre um pouco surpreendidos com algo que o mercado faz, mesmo que tal corresponda exatamente à concretização da oportunidade que identificamos e acabemos com um trade ganhador.
No entanto, esperar um resultado aleatório não significa que não possamos usar totalmente as nossas aptidões de raciocínio e analíticas para projetar um resultado, ou que não possamos tentar adivinhar o que vai acontecer, ou ter um pressentimento sobre algo. Podemos. Além disso, podemos até acertar num caso ou noutro. Simplesmente não podemos esperar estar certos. E se estivermos certos, não podemos esperar que algo que tenha funcionado da última vez funcione novamente na próxima vez, embora a situação possa parecer exatamente a mesma. Qualquer coisa que percebamos agora no mercado nunca irá ser exatamente igual a uma experiência anterior. Mas isso não significa que a sua mente, como uma característica natural do modo como funciona, não tente tornar as duas idênticas. Haverá semelhanças entre o momento presente e algo que sabemos do passado. Mas essas semelhanças só nos dão algo com que trabalhar, virando as probabilidades de sucesso a nosso favor. Se abordarmos o trade como se não soubermos o que irá acontecer a seguir, iremos contornar a inclinação natural da nossa mente para tornar o momento presente idêntico a alguma experiência anterior. Por muito pouco natural que pareça, podemos deixar alguma experiência anterior, seja negativa ou positiva, ditar o nosso estado de espírito. Se o fizermos, será muito difícil, se não impossível, perceber os sinais do mercado a partir do seu ponto de vista. Quando abro uma posição, tudo o que espero é que aconteça algo. Independentemente da qualidade do meu sistema, não espero nada mais do que um movimento do mercado. No entanto, há algumas coisas que dou por certas. Sei que, com base no comportamento passado do mercado, as probabilidades de se movimentar na direção da minha posição são boas ou aceitáveis, pelo menos em relação ao que estou disposto a gastar para descobrir se o faz de fato. Também sei, antes de abrir uma posição, quanto estou disposto a deixar o mercado movimentar-se contra a minha posição. Há sempre um ponto em que as probabilidades de sucesso são mínimas em relação ao potencial de ganho. Nesse ponto, não vale a pena gastar mais dinheiro para descobrir se o trade irá funcionar. Se o mercado chegar a esse ponto, sei, sem qualquer dúvida, hesitação ou conflito interno, que irei fechar a posição. A perda não cria nenhum dano emocional, porque não interpreto a experiência negativamente. Para mim, as perdas são simplesmente o custo de fazer negócios, ou um montante de dinheiro que preciso de gastar para atingir os trades ganhadores. Se, por outro lado, o trade se revelar ganhador, na maioria dos casos, tenho a certeza em que ponto irei realizar os meus ganhos. Se não tiver a certeza, certamente tenho uma ideia bastante concreta. Os melhores traders vivem no momento presente, porque não há estresse. Não há estresse porque não está nada em risco, a não ser um montante de dinheiro que estão dispostos a gastar num trade. Não se esforçam por estarem certos ou por estarem errados, nem para provar nada. Se e quando o mercado lhes disser que as suas convicções não estão a funcionar, ou que é a altura de encaixar ganhos, as suas mentes não fazem nada para contrariar essa informação. Aceitam completamente o que o mercado lhes está a dizer e esperam pela oportunidade seguinte. Trading the Zone, de Mark Douglas. Capítulo 8. Trabalhar com as suas convicções. Agora, a tarefa que tem pela frente é integrar no seu ambiente mental as 5 verdades fundamentais apresentadas no capítulo 7, a um nível funcional. Para o ajudar, iremos olhar detalhadamente para a natureza, as propriedades e as características das convicções. No entanto, antes de o fazermos, irei rever e organizar os principais conceitos apresentados até agora num sistema mais claro e prático. Aquilo que aprender neste capítulo e nos 2 seguintes irá formar as bases para a compreensão de tudo o que precisa fazer para atingir os seus objetivos como trader. Definir o problema. Ao seu nível mais elementar, o mercado não é mais do que uma série de tiques para cima e para baixo, que formam modelos de comportamento. A análise técnica define estes modelos como padrões. Um determinado padrão é uma indicação de que existe uma maior probabilidade de o mercado se movimentar numa direção do que na outra. No entanto, existe um paradoxo importante, porque um padrão implica consistência. Ou, pelo menos, um resultado consistente. Mas a realidade é que cada padrão é um acontecimento único. Podem parecer indicar exatamente o mesmo em 2 acontecimentos distintos, mas as semelhanças são somente aparentes. A força elementar por detrás de cada padrão são os traders, e os traders que contribuem para a formação de um padrão são sempre diferentes dos traders que contribuem para o seguinte, pelo que o desfecho de cada padrão é aleatório. As nossas mentes têm uma característica estrutural, o mecanismo de associação, que pode fazer com que seja difícil lidar com este paradoxo. Estes modelos, ou os padrões que representam, fluem em todos os períodos de tempo, fazendo do mercado um fluxo interminável de oportunidades para entrar, sair, encaixar ganhos, reduzir perdas, aumentar ou reduzir posições. Por outras palavras, da perspectiva do mercado, cada momento oferece a cada trader a oportunidade de fazer algo em seu benefício. O que nos impede, então, de percebermos cada momento presente como uma oportunidade para fazermos algo, para agirmos adequadamente ou para não agirmos de todo? Os nossos medos. Qual é a origem dos nossos medos? Sabemos que não é o mercado, porque da perspectiva do mercado, os padrões que criam as subidas e as descidas não têm carga positiva nem negativa. Em resultado disso, as subidas e as descidas não têm capacidade para nos colocar num determinado estado de espírito, negativo ou positivo, perder a nossa objetividade, cometer erros ou excluirmos o fluxo de oportunidades. Se não é o mercado que nos faz entrar num estado de espírito com carga negativa, então o que é? A forma como definimos e interpretamos os sinais que recebemos. Então, o que determina o que recebemos e o modo como definimos e interpretamos essa informação? Aquilo que acreditamos ou supomos ser verdade. As nossas convicções, ao funcionar em conjunto com os mecanismos de associação e com os mecanismos de proteção para evitar a dor emocional, funcionam como uma força sobre os nossos 5 sentidos, fazendo com que percebamos, definamos e interpretemos os sinais de mercado de tal forma que estejam em consonância com aquilo que esperamos. Aquilo que esperamos corresponde àquilo que acreditamos ou pressupomos ser verdade. As expectativas são convicções projetadas para um momento futuro. Cada momento é único da perspectiva do mercado. Mas se os sinais gerados pelo mercado forem semelhantes em qualidade e propriedades a algo que já está nas nossas mentes, os 2 conjuntos de informações, interno e externo, ligam-se automaticamente. Quando essa ligação ocorre, desperta um determinado estado de espírito, confiança, euforia, medo, terror, desilusão, pesar, traição, etc., que corresponde a convicções,
pressupostos ou memórias às quais a informação externa já estava associada. Isso faz parecer que o que percebemos no exterior é exatamente o mesmo que já estava implantado dentro de nós. É o nosso estado de espírito que faz com que o que percebemos do exterior, no mercado, pareça verdadeiro e indiscutível. O nosso estado de espírito tem sempre a verdade absoluta. Se eu me sentir confiante, então estou confiante. Se me sentir com medo, então fico com medo. Não podemos lutar contra a energia que flui para nossa mente e corpo num determinado momento. E porque eu sei indiscutivelmente como me sinto, posso dizer que também sei a verdade do que estou a perceber fora de mim nesse momento. O problema é que o modo como nos sentimos é sempre para nós a verdade absoluta, embora situações que despertaram o nosso estado de espírito possam ser verdadeiras ou não, relativamente ao mercado, num determinado momento. Recordemos o exemplo da criança e do cão. A criança sabia, sendo para ela um fato indiscutível, que qualquer cão que encontrasse depois do primeiro seria perigoso, devido à forma como se sentia depois de ter entrado no seu território de consciência. O segundo cão não lhe causou medo. A sua memória com carga negativa, a funcionar em conjunto com o seu mecanismo de associação e o seu mecanismo de proteção para evitar a dor emocional, é que lhe causaram o medo. A criança experimentou a sua própria versão da verdade, que não correspondia às possibilidades que existiam no ambiente. A sua convicção acerca da natureza dos cães era limitada relativamente às possíveis características manifestadas pelos cães. Mas o estado mental que experimentava cada vez que encontrava um cão fazia acreditar que sabia exatamente o que esperar deles. Este mesmo processo faz-nos acreditar que sabemos exatamente o que esperar do mercado, quando a realidade é que há sempre forças desconhecidas a operar a todo momento. O problema é que, no instante em que pensamos que sabemos o que esperar, deixamos simultaneamente de ter em consideração todas as forças desconhecidas e as várias hipóteses criadas por essas forças. As forças desconhecidas são outros traders a abrir e fechar posições, com base nas suas convicções sobre o futuro. Por outras palavras, na realidade, não podemos saber exatamente o que esperar do mercado, até conseguirmos ler as mentes de todos os traders que têm potencial para agir com uma força sobre o movimento de preços, o que não é uma hipótese muito provável. Como traders, não nos podemos dar ao luxo de cair na ilusão do eu sei o que esperar do mercado. Podemos saber exatamente qual o potencial de uma oportunidade, ou apenas como nos parece e podemos saber exatamente qual o potencial de uma oportunidade, ou apenas como nos parece e podemos saber exatamente quanto precisamos de arriscar para descobrir se essa oportunidade se confirma ou não. Podemos saber que temos um plano específico para encaixar mais-valias se um trade funcionar. Mas é tudo. Se deixamos que o que pensamos saber se transfira para a nossa interpretação do comportamento do mercado, arranjamos problemas. Nesse caso, tudo o que é preciso para nos colocar numa carga negativa no nosso estado mental é eu sei o que esperar do mercado, assente nas convicções, nas memórias ou nas atitudes que nos fazem interpretar as subidas e as descidas ou qualquer outra informação do mercado como tudo menos como uma oportunidade para fazer algo em nosso benefício. Definir os termos. Quais são os objetivos? Em última análise, ganhar dinheiro é o objetivo de toda a gente. Mas se o trading fosse somente uma questão de ganhar dinheiro, não seria necessário ler este livro. Abrir uma posição ganhadora, ou até uma série delas, não requer grande habilidade. Por outro lado, criar resultados sustentados e ser capaz de manter os ganhos, isso sim, requer aptidões. Ganhar dinheiro de forma consistente é um subproduto de adquirir e dominar certas aptidões mentais. O grau com que compreende isto é o mesmo que o fará deixar de se focar no dinheiro e passar a focar-se no modo como consegue utilizar o trading como ferramenta para dominar essas aptidões. Quais são as aptidões? A consistência é o resultado de um estado mental objetivo e despreocupado, em que se está preparado para perceber e agir com base no que o mercado está a oferecer, seja o que for, num dado momento presente específico. O que é um estado mental despreocupado? Despreocupado significa confiante, mas não eufórico. Quando está num estado mental despreocupado, não sente medo, excitação ou impulso para fazer nada, porque eliminou eficazmente o potencial para definir e interpretar os sinais do mercado como ameaçadores. Para eliminar a sensação de ameaça, tende a aceitar completamente o risco. Quando tiver aceitado o risco, estará tranquilo com qualquer resultado. Para estar tranquilo com qualquer resultado, tem de conciliar algum conflito existente no seu ambiente mental, com as 5 verdades fundamentais sobre o mercado. Além disso, tem também que integrar essas verdades no seu sistema mental, como verdades elementares. O que é a objetividade? A objetividade é um estado mental em que, conscientemente, aprende sobre a natureza dos movimentos do mercado. Por outras palavras, nada está a ser filtrado ou alterado pelos seus mecanismos de proteção para evitar a dor emocional. O que significa estar preparado? Estar preparado significa exercer trading não tendo nada a provar. Não está a tentar ganhar ou a evitar perder, não está a tentar reaver o dinheiro ou vingar-se do mercado. Por outras palavras, vem para o mercado apenas para o deixar desenrolar-se à sua vontade, no seu melhor estado mental, para reconhecer e aproveitar as oportunidades que coloca à sua disposição. O que é o momento presente? Transacionar no momento presente significa que não é possível associar uma oportunidade para entrar, sair, aumentar ou reduzir uma posição a uma experiência passada já existente no nosso ambiente mental. Como as verdades fundamentais se relacionam com as aptidões? Tudo pode acontecer. Por quê? Porque há sempre forças desconhecidas a operar em cada mercado a todo momento. Basta um trader algures no mundo para contrariar o resultado positivo da sua posição. É tudo, só um. Independentemente de quanto tempo, esforço ou dinheiro investiu na sua análise, da perspectiva do mercado, essa verdade é imutável. Não tem exceções. Quaisquer exceções existem na sua mente e estão em conflito com o mercado, fazendo com que, eventualmente, interprete os sinais do mercado como ameaçadores. 2. Não é preciso saber o que vai acontecer a seguir para ganhar dinheiro. Por quê? Porque é uma distribuição aleatória entre ganhos e perdas, dado um conjunto específico de variáveis que definem o seu modelo. Veja o número 3. Por outras palavras, com base no desempenho passado, pode saber que entre os 20 trades seguintes, 12 serão ganhadores e 8 perdedores. O que não sabe é a sequência de ganhos e perdas, ou quanto dinheiro o mercado vai disponibilizar nos trades ganhadores.
Essa verdade transforma o trading num jogo de probabilidades. Quando acreditamos realmente que o trading é um jogo de probabilidades, conceitos como certo e errado, ganhar ou perder, já não têm o mesmo significado. Em resultado, as nossas expectativas estarão em harmonia com as possibilidades. Lembre-se que nada tem mais potencial para causar conflitos emocionais do que expectativas não satisfeitas. A dor emocional é a resposta universal quando o mundo externo se exprime de um modo que não reflete aquilo que esperamos ou acreditamos ser verdade. Em resultado, qualquer sinal do mercado que não corresponda às nossas expectativas é automaticamente definido e interpretado como ameaçador. Essa interpretação faz com que adotemos um estado mental defensivo, com uma carga negativa, que nos leva a agir precisamente da forma que estamos a tentar evitar. A informação do mercado só é ameaçadora se estiver à espera que o mercado faça algo por si. De outro modo, se não esperar que o mercado lhe dê razão, não tem razão para recear estar errado. Se não estiver à espera que o mercado faça de si um ganhador, não tem qualquer razão para ter medo de perder. Se não estiver à espera que o mercado evolua na sua direção indefinidamente, não há razão para fazer um negócio menos vantajoso do que o esperado. Finalmente, se não esperar conseguir aproveitar todas as oportunidades só porque as percebeu e estão à sua disposição, não tem razão para ter medo de perder. Por outro lado, só tem de acreditar que tudo o que precisa de saber é 1. As probabilidades jogam a seu favor antes de abrir uma posição. 2. Tem de saber quanto vai custar descobrir se o trader vai funcionar ou não. 3. Não precisa de saber o que vai acontecer a seguir para ganhar dinheiro no trade. E 4. Tudo pode acontecer. Então, como é que o mercado lhe pode fazer mal? Que sinais poderia o mercado gerar sobre si próprio que fizesse com que os seus mecanismos de proteção para evitar a dor emocional fossem ativados e excluíssem informação do seu conhecimento? Não consigo pensar em nenhuma. Se acreditar que tudo pode acontecer e que não precisa de saber o que vai acontecer a seguir para ganhar dinheiro, então ganhará sempre. As suas expectativas estarão sempre em harmonia com as condições do mercado, neutralizando efetivamente a hipótese de sentir dor emocional. Pelas mesmas razões, como é que um trade perdedor ou uma série de trades perdedores podem ter o típico efeito negativo se realmente aceita que o trading é um jogo de probabilidades? Se o seu modelo coloca as probabilidades a seu favor, então cada perda coloca-o na mesma medida, mais perto de um ganho. Quando acreditamos realmente nisto, a sua resposta a um trade perdedor já não irá assumir uma qualidade emocional negativa. 3. Há uma distribuição aleatória entre ganhos e perdas, dado um conjunto específico de variáveis que definem um modelo. Se cada perda o aproxima de um ganho, estará ansioso pela próxima oportunidade para entrar. Por outro lado, se ainda acredita que o trade consiste em fazer análise ou em acertar, então após uma perda irá antecipar a ocorrência da próxima oportunidade com apreensão, interrogando-se se irá funcionar. Isto, por sua vez, irá fazer com que reúna argumentos a favor ou contra um trade. Irá reunir argumentos a favor do trade se o seu medo de omitir algo for maior do que o seu medo de perder. E irá reunir argumentos contra o trade se o seu medo de perder for maior que não perder uma oportunidade. Em qualquer dos casos, não estará no estado mental mais capaz de gerar resultados sustentados. 4. Uma oportunidade não é mais do que o sinal de uma probabilidade maior de algo acontecer. Criar consistência exige que aceitemos completamente a ideia de que o trading não consiste em ter esperança, interrogar-se ou reunir argumentos num sentido ou no outro para determinar se o próximo trade irá funcionar. O único argumento que precisa de arranjar é verificar se as variáveis que utiliza para definir um sistema estão presentes num determinado momento. Quando usa outras informações, fora dos parâmetros do seu sistema, para decidir se abre uma posição, está a adicionar variáveis aleatórias ao seu sistema de trading. E isso torna extremamente difícil, se não impossível, determinar o que funciona e o que não funciona. Se nunca tem certezas quanto à viabilidade do seu modelo, então não está suficientemente confiante com o mesmo. Qualquer que seja o grau dessa falta de confiança, irá sentir medo. A ironia é que terá medo de resultados aleatórios e irregulares, sem compreender que a sua abordagem aleatória e irregular está a criar exatamente aquilo de que tem medo. Por outro lado, se acredita que um modelo é simplesmente uma probabilidade maior de alguma coisa acontecer, em vez de outra, e que há uma distribuição aleatória entre ganhos e perdas para um dado conjunto específico de variáveis, por que é que iria reunir outros argumentos a favor ou contra um trade? Para um trader que opera com base nessas duas convicções, reunir outros argumentos não faz qualquer sentido. Ou deixe-me colocar as coisas deste modo. Reunir outros argumentos faz mais ou menos tanto sentido como tentar determinar se no próximo lançamento ao ar de uma moeda sairá caras depois, nos últimos 10 lançamentos, ter saído coroa. Independentemente de que argumentos considera sustentar o resultado cara, ainda há 50% de hipótese de no próximo lançamento sair coroa. Do mesmo modo, independentemente de quantos argumentos reúna para justificar abrir ou não uma posição, continua a bastar um único trader, algures no mundo, para anular a validade de qualquer um de seus argumentos, se não mesmo todos. A questão é incomodar-se para quê? Se o mercado lhe está oferecendo uma oportunidade legítima, determine o risco e abra a posição. 5. Cada momento no mercado é único. Pare um momento e pense no conceito de singularidade. Único significa que não é como qualquer outra coisa que exista ou tenha alguma vez já existido. Por muito que possamos compreender o conceito de unicidade, as nossas mentes não lidam muito bem com ela na prática. Como já discutimos, as nossas mentes estão estruturalmente programadas para associar automaticamente, sem conhecimento consciente, qualquer coisa no ambiente exterior semelhante a qualquer coisa que já exista dentro de nós, na forma de uma memória, convicção ou atitude. Isso cria uma contradição estrutural entre o modo como naturalmente pensamos sobre o mundo e o modo como o mundo existe. Não há dois momentos no ambiente externo que alguma vez se repliquem exatamente. Para o fazer, cada átomo ou cada molécula teria de estar exatamente na mesma posição em que esteve em algum momento anterior, o que não é uma hipótese muito provável. Mas com base na forma como as nossas mentes estão concebidas para processar informação, experimentamos sempre o momento presente como sendo exatamente igual a algum momento anterior, tal como existe dentro das nossas mentes. Se cada momento não é como nenhum outro, então não há nada ao nível da nossa experiência racional que nos possa garantir que sabemos o que irá acontecer a seguir. Por isso, vou dizer de novo, para que incomodarmos-nos a tentar saber?
Quando tentamos saber, estamos essencialmente a tentar acertar. Não sugiro que não possamos prever o que o mercado irá fazer a seguir e acertar, porque muito seguramente podemos. É no tentar que residem todos os problemas. Se acreditar que previu corretamente o mercado uma vez, irá naturalmente tentar fazê-lo de novo. Em resultado, a sua mente irá automaticamente começar a percorrer o mercado em busca do mesmo padrão, circunstância ou situação que permitiram ter previsto da última vez corretamente o seu movimento. Quando descobrir, o seu estado mental irá fazer com que pareça que tudo está exatamente como estava da última vez. O problema é que a perspectiva do mercado não está. Em resultado, está a abrir caminho para a desilusão. O que distingue os melhores traders de todos os outros é que eles treinaram as suas mentes para acreditar na unicidade de cada momento, embora este treino normalmente assuma a forma de perder muito dinheiro antes de realmente acreditarem no conceito de unicidade. Esta convicção funciona como uma força contrária, neutralizando o mecanismo de associação automática. Quando acreditamos verdadeiramente que cada momento é único, então, por definição, não há nada na nossa mente a que o mecanismo de associação possa ligar aquele momento. Esta convicção funciona como uma força interna, que faz desassociar o momento presente no mercado de qualquer momento anterior arquivado no nosso ambiente mental. Quanto mais forte for a sua convicção quanto à unicidade de cada momento, mais baixa é a probabilidade de fazer associações. Quanto mais baixa for a probabilidade de fazer associações, mais aberta estará a sua mente para perceber o que o mercado lhe está a oferecer. A caminho do estado mental adequado. Quando aceitamos completamente as realidades psicológicas do mercado, aceitamos, correspondentemente, os riscos do trading. Quando aceitamos os riscos do trading, eliminamos o potencial para considerar os sinais de mercado como negativos e, consequentemente, deixamos de ter de que proteger a nossa mente. Quando não há nada de que nos protegermos, acedemos à plenitude do que sabemos sobre a natureza dos movimentos do mercado. Nada ficará bloqueado, o que significa que iremos perceber todas as possibilidades que aprendemos, objetivamente. E como a nossa mente está aberta a um verdadeiro intercâmbio de energia, iremos muito naturalmente começar a descobrir outras possibilidades, posições vantajosas, que anteriormente não conseguíamos perceber. Para que a nossa mente esteja aberta a um verdadeiro intercâmbio de energia, não podemos estar no estado de saber ou acreditar que já sabemos o que vai acontecer a seguir. Quando estamos tranquilos com o fato de não sabermos o que vai acontecer a seguir, podemos interagir com o mercado deixando que nos diga, da sua perspectiva, o que é provável acontecer a seguir. Nesse ponto, estaremos no melhor estado mental para entrar espontaneamente naquele estado ótimo de simbiose entre a nossa mente e o comportamento do mercado, onde conseguiremos chegar ao fluxo de oportunidades do momento presente. Trade in the Zone, de Mark Douglas. Capítulo 9. A natureza das convicções. Chegados a este ponto, se consegue perceber os benefícios de adotar as 5 verdades fundamentais acerca do trading. A tarefa agora é aprender como integrar devidamente essas verdades no seu sistema mental, sob a forma de convicções elementares, sem entrarem em conflito com quaisquer outras convicções que possa defender. À primeira vista, pode parecer uma tarefa desencorajadora. Em outras circunstâncias, eu até concordaria consigo. Mas não, porque no capítulo 11 irei apresentar um exercício de trading simples, especificamente concebido para integrar devidamente essas 5 verdades sob a forma de convicções a um nível funcional. Um nível funcional é onde trabalhamos naturalmente com um estado mental despreocupado, tendo a noção exata do que precisa ser feito e com a capacidade de o fazer sem hesitação ou conflito interno. No entanto, alerto os que já têm me espreitado para o exercício. À primeira vista, o exercício de trading parece tão simples que podem sentir-se tentados a fazê-lo agora, antes de compreenderem as implicações de o fazer. Sugiro que reconsiderem. Há algumas dinâmicas sutis, embora profundas, envolvidas no processo de aprender a integrar novas convicções e a alterar outras existentes que entrem em conflito com as novas. Compreender o exercício de trading em si é fácil. Compreender como utilizar para mudar as suas convicções é uma questão completamente diferente. Se fizer o exercício sem compreender os conceitos apresentados neste capítulo e no seguinte, não irá obter os resultados desejados. Também é importante que não dê por adquirido o esforço mental que terá de despender para aceitar totalmente esses princípios de sucesso, independentemente se os compreende bem ou não. Lembre-se de Bob, que acreditava que compreendia profundamente o conceito de probabilidades, mas não foi capaz de trabalhar numa perspectiva probabilística. Muitas pessoas cometem o erro de partir do princípio de que quando compreendem algo, esse novo conhecimento torna-se automaticamente uma parte funcional da sua identidade. Na maior parte das vezes, compreender um conceito é só o primeiro passo do processo da sua integração a um nível funcional. Isto verifica-se especialmente para conceitos que lidam com o pensamento probabilístico. As nossas mentes não estão naturalmente programadas para serem objetivas ou ficarem no momento presente. Isso significa que temos de treinar ativamente as nossas mentes para pensarem desse ponto de vista. Para além do treino, pode haver um sem número de convicções em conflito para resolver. As convicções em conflito terão o efeito de sabotar as melhores intenções para trabalhar com um estado mental objetivo ou para experimentar o fluxo de oportunidades do momento presente. Por exemplo, suponhamos que passou anos a aprender a ler os mercados, ou gastou muito dinheiro a desenvolver ou a comprar sistemas técnicos, só para conseguir descobrir o que acontecerá a seguir. Agora, chegou à conclusão de que não precisa de saber o que vai acontecer a seguir, e que, ao fazê-lo, está a limitar a sua aptidão para ser objetivo ou se focar no momento. O que temos é um conflito direto entre a convicção antiga de que precisa saber o que vai acontecer a seguir para ser bem-sucedido e o novo entendimento de que não tem de o saber. Ora, irá o seu novo entendimento neutralizar subitamente todo o tempo, dinheiro e energia despendidos a reforçar a convicção de que precisa de saber? A quem dera fosse assim tão fácil. Para alguns sortudos pode ser. Se lembrar do capítulo 4, quando falei sobre a distância psicológica do código de software, eu disse que alguns traders podem já estar tão perto dessas novas perspectivas que tudo o que precisam é de reunir algumas das peças que faltam para criar uma experiência do tipo, que altere o estado mental. No entanto, com base na minha experiência de trabalho com mais de 1000 traders, posso dizer que a maioria não está próximo desse estado mental. Para esses, pode ser preciso um considerável trabalho mental, além de muito tempo, para integrar devidamente os seus novos entendimentos sobre o trading nos seus ambientes mentais.
A boa notícia é que, no final, o exercício no capítulo 11 irá estabelecer as 5 verdades fundamentais e resolver muitos dos conflitos potenciais, mas apenas se soubermos exatamente o que estamos a fazer e por que o estamos a fazer. Este é o assunto deste capítulo e do seguinte. As origens de uma convicção. O que podemos aprender sobre a natureza das convicções e como podemos usar esse conhecimento para criar uma atitude mental que estimule o nosso desejo de sermos traders consistentemente bem-sucedidos? Estas são 2 das questões em que me irei concentrar em responder neste capítulo. Primeiro, olhemos para a origem das nossas convicções. Como se recorda, as memórias, as características e as convicções existem sob a forma de energia, especificamente energia estruturada. Anteriormente, reuni essas 3 componentes mentais para ilustrar. 1. Que as memórias, as características e as convicções não existem como matéria física. 2. Que a relação causa-efeito que existe entre nós e o meio exterior concebe esses elementos. E 3. Como a relação causa-efeito se inverte de modo que possamos perceber no ambiente externo o que aprendemos. Para chegar à origem das nossas convicções, vamos ter de separar essas componentes para ilustrar a diferença entre uma memória e uma convicção. A melhor maneira de o fazer é imaginarmos-nos na mente de uma criança. Eu diria que no início da vida de uma criança, as memórias das suas experiências existem na sua forma mais pura. Com isto, quero dizer que as memórias do que ela viu, ouviu, cheirou, tocou ou provou existem na sua mente como informação sensitiva, pura, que não está organizada ou associada a quaisquer palavras ou conceitos específicos. Por conseguinte, vou definir uma memória pura como informação sensitiva armazenada na sua forma original. Uma convicção, por outro lado, é uma persuasão íntima acerca da natureza e da forma como o ambiente externo se manifesta. Um conceito que combina informação sensitiva pura com um sistema de símbolos a que chamamos língua. Por exemplo, a maioria das crianças tem uma memória pura de como é ser tratada com amor por um progenitor. Mas só quando a criança aprende a ligar ou associar certas palavras com a informação sensitiva pura armazenada na sua memória é que irá formar um conceito sobre como é ser cuidada com amor. A expressão "a vida é bela" é um conceito. Em si mesmas, as palavras constituem um conjunto de símbolos abstratos, sem significado. Mas se uma criança aprender ou decidir ligar essas palavras aos seus sentimentos com carga positiva quanto à forma como é cuidada, então as letras já não são um conjunto de símbolos abstratos e as palavras já não são uma expressão abstrata. A vida é bela torna-se uma distinção definitiva sobre a natureza da existência ou o modo como o mundo funciona. Similarmente, se a criança não recebesse os cuidados adequados às suas necessidades, pode com igual facilidade ligar as suas sensações de dor emocional a um conceito como a vida não é justa ou o mundo é um lugar terrível. Em qualquer caso, quando a energia positiva ou negativa das nossas memórias ou experiências se liga a um conjunto de palavras a que chamamos conceito, este adquire energia e, em resultado disso, é transformado numa convicção acerca da natureza da realidade. Se considerarmos que os conceitos são estruturados pelo sistema de uma língua e adquirem energia pelas nossas próprias experiências, torna-se claro por que me refiro às convicções como energia estruturada. Quando uma convicção surge, o que faz? Qual é a sua função? Em certos aspectos, parece ridículo colocar essas questões. Afinal, todos temos convicções. Estamos constantemente a expressar as nossas convicções tanto pela linguagem como através das nossas ações. Além disso, estamos constantemente a interagir com as convicções de outras pessoas quando elas as exprimem. No entanto, se perguntar exatamente o que faz uma convicção, provavelmente a sua mente ficará confusa. Por outro lado, se perguntar quais as funções dos seus olhos, ouvidos, nariz ou dentes, não teria problema em responder. As convicções são componentes tão importantes da nossa constituição e temos o impacto que têm na qualidade das nossas vidas. É uma das grandes ironias da vida que sejam aquelas em que menos pensamos e que menos compreendemos. O que quero dizer com aquelas em que menos pensamos é que se tivermos um problema com uma das partes do nosso corpo, naturalmente centramos nela a nossa atenção e pensamos sobre o que precisamos de fazer para resolver o problema. No entanto, não nos ocorre que os problemas que possam limitar a qualidade das nossas vidas, por exemplo, infelicidade, insatisfação ou insucesso numa determinada área, estejam enraizadas nas nossas convicções. Este desvio de atenção é um fenômeno universal. Uma das características proeminentes das convicções é que tornam evidente e inquestionável o que experimentamos. De fato, se não fosse pelo intenso desejo que tem em vivenciar um sucesso consistente como trader, era provável que eu não estivesse a ler sobre este tema. Normalmente são precisos anos de frustração para as pessoas começarem a aceitar que podem ser as suas convicções a fonte das suas dificuldades. No entanto, embora as convicções sejam uma parte complexa da nossa identidade, não é preciso considerar esse processo de autoanálise como uma crítica. Considere que nenhum de nós cresceu com qualquer uma das nossas convicções e foram todas adquiridas de várias maneiras. Muitas das convicções que têm um impacto mais profundo nas nossas vidas não foram sequer adquiridas livre ou conscientemente, foram introduzidas por outras pessoas. E provavelmente não será normalmente uma surpresa para ninguém afirmar que as convicções que nos causam mais dificuldades sejam aquelas que foram adquiridas através dos outros sem o nosso consentimento consciente. Refiro-me às convicções adquiridas quando éramos demasiado jovens e sem informação para compreender as implicações negativas daquilo que nos estavam a ensinar. Seja qual for a origem das nossas convicções, uma vez existentes, funcionam basicamente todas do mesmo modo. As convicções têm caráter e formas particulares de desempenharem as suas tarefas, ao contrário das diferentes partes dos nossos corpos. Por exemplo, se compararmos os meus olhos com os seus, ou as minhas mãos com as suas, ou os meus glóbulos vermelhos com os seus, podemos ver que não são exatamente iguais, mas têm características em comum que os faz funcionar de modo semelhante. Pela mesma razão, uma convicção de que a vida é bela funcionará da mesma maneira de uma convicção de que a vida é terrível. As duas convicções são diferentes e o efeito que cada uma tem na qualidade de vida de quem a profere é muito diferente, mas ambas as convicções